Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a Dientamoeba fragilis. Ela vai ser uma espécie unicelular, ela vai estar parasitando aí, principalmente o ser humano, mas também aí a gente consegue ver ela parasitando, né? Já foi encontrada em porcos, em gorilas. Elas são consideradas, né, por alguns como patogênicas, outras como não patogênica, né? Por quê? Porque ela causa alguns distúrbios gastrointestinais em algumas pessoas, tá? E em outras não. E não é assim para dizer, essa pessoa tem uma imunodeficiência, alguma coisa comprometida, então por isso que ela acabou tendo esse distúrbio. Não, ainda não se sabe muito, né, o porquê algumas só pessoas acabam tendo aí alguns distúrbios gastrointestinais e outras não, ok? E quando essas pessoas têm esses sintomas, vão ter esses distúrbios gastrointestinais, tá? A gente vai ver aí uma diarreia crônica, fadiga, e em crianças a gente consegue também associado aí a falta de crescimento. Ela é considerada como um dos menores parasitas que conseguem viver no intestino do ser humano. Elas são capazes de sobreviver e de se mover sobre essas fezes aí frescas, mas elas são muito sensíveis a ambientes anaeróbicos. Tá? Então, após ela sair desse local de intestinos, elas provavelmente aí não vão conseguir sobreviver, ou quando elas tiverem aí algum contato, né, com alguma solução salina, água da torneira, água destilada, elas não vão conseguir sobreviver. O nome dela, né, se refere a 2 núcleos no trofozoito, que é onde, né, é o seu estágio de alimentação. A parte ente, né, do seu nome se refere ao ambiente entérico em que ela vai se encontrar. E a parte, né, fragilis, que é a segunda parte ali do seu nome, ela vai se referir aos estágios dos trofozoitos, pois eles são frágeis e não conseguem, né, como eu falei, após deixar aí o intestino, né, desse hospedeiro, ele não consegue sobreviver muito tempo aí, né, fora desse local. Então ainda tem muito debate sobre essa situação, se ele é um organismo inofensivo ou ele é um parasita patogênico. A infecção causada por ele vai ser chamada de dientamoebíase e ela vai estar associada aí a dores abdominais, diarreia, perda de peso, náuseas, fadiga e febre. Em alguns estudos, acredita-se que esse parasita, né, gosta de sempre estar aí relacionado com um outro parasita, como no caso do Enterobius vermicularis, tá? Já foi aí, né, tem assim uma semelhança dos dois serem encontrados juntos parasitando esse intestino. Sobre esse parasita, ele não vai se penetrar diretamente nesse tecido do hospedeiro. Então, ele não vai causar nenhum dano, nem ao tecido, nem nada. Então, ele vai ficar ali no ambiente, né? Então, por ele ter uma locomoção sobre essas fezes, ele consegue aí, tranquilamente, né, habitar naquele local. A infecção ela é mais comum em crianças aí de 5 a 10 anos. Um pouquinho então sobre o ciclo biológico e a transmissão desse parasita. Antigamente acreditava-se que existia apenas, né, a forma de trofozoito, que não existia a forma de cisto, né, mas já é comprovado que é encontrado sim. Ela é um pouco mais difícil de ser encontrada, né, mas é sim encontrada a forma de cisto e forma de trofozoito, tá? Então quase sempre a maior parte que a gente vai encontrar aí no exame de fezes é a forma de trofozoito. Ainda se sabe bem pouco sobre como é feita essa transmissão, né, desse parasita. O que a gente sabe que é essa transmissão fecal-oral, né, essa contaminação aí através das fezes. Eles vão ter sua reprodução através da fisão binária e vão ser eliminados nas fezes. Então aqui a imagem, né, para a gente entender um pouquinho melhor como é que acontece, por mais que a gente não saiba muito, né, ainda existe estudo, né, sobre essa forma de transmissão, como que ela realmente acontece, mas a gente sabe que é basicamente, tá, essa transmissão, né, direto aí, fecal-oral. Então, como ele é um parasita que não fica muito tempo, né, nesse ambiente externo, então a gente sabe que é um procedimento para essa transmissão, um procedimento aí bem rápido, né, de contaminação. Então, a gente vai ver, né, essa transmissão acontecendo através da ingestão, tá?
essa ingestão dos cistos, tá? Vai acontecer e a pessoa, né, ingerindo vai ser contaminada e todo o procedimento, né, de de fisão binária vai acontecer, né, no intestino grosso, onde ele vai, né, habitar e tá ali, então, né, se alimentando, né, através desse intestino grosso. Para esse diagnóstico, a gente solicita aí, tá, amostras múltiplas, então, o paciente deve, né, colher, então a gente vai dar um potinho, né, com conservante para esse paciente, para ele fazer a coleta em dias alternados. Para encontrar, tá, esse parasita nas fezes é bem difícil mesmo, principalmente aí o cisto. Então, quanto mais dias a gente tiver, né, de fezes, de dias alternados, mais fácil de encontrar ele nessas fezes. Um pouquinho sobre a epidemiologia, né? Ele, né, é encontrado em todo o mundo. Ele tem uma prevalência maior nos Estados Unidos, mas, né, a gente tem uma transmissão aí em todo o mundo. Eles vão ser encontrados principalmente em locais mais desfavoráveis, em locais, né, sem saneamento. Então, né, querendo ou não, as pessoas não têm o tratamento de esgoto e, consequentemente, é muito mais fácil de acabar sendo contaminado. Recentemente, ele foi um parasita considerado como mais prevalente do que a giardia, tá? Então, tem que tomar cuidado, né, sempre com a higienização para a gente não estar sendo contaminado. Recentemente, então, acredita-se que a maior transmissão desses parasitas vão acontecer por eles estar co-infeccionando, né, outros parasitas, como eu já mencionei, né, o Enterobius vermiculares. Então, ele co-infecciona esse ovo. Então, por isso que é comum ver a associação desses dois parasitas, certo? Então, né, só para a gente entender um pouquinho sobre essa morfologia, a reprodução, a alimentação desse protozoário. Como eu já comentei, a reprodução dele é por fisão binária. Então, ele vai se mover através dos seus pseudópodes e ele vai se alimentar através de fagocitose. Ele vai ter no interior do seu citoplasma numerosos vacúolos alimentares e a gente vai conseguir identificar, tá, alguns restos, tá, ingeridos aí de resíduos alimentares e de bactérias. E esses resíduos, tá, vão ser eliminados desse protozoário por meio dos vacúolos digestivos por exocitose. Então, se alimenta por fagocitose e vai excretar ali por exocitose. A gente consegue analisar também no interior do seu citoplasma um aparelho de Golgi. E no caso dos trofozoitos, a gente vai identificar aí 2 núcleos. Então, como eu falei, ela vai ser encontrada em todo mundo e essa infecção vai ser comumente mais em crianças aí em torno de 10 a 15 anos. Certo, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui para esclarecer para vocês. Até a próxima aula!